Olá, mais uma vez aqui no segundo vídeo a falar sobre como você pode se recuperar desse vício. Primeiramente, o vício, para nós nos recuperarmos desse vício em pornografia, que é um vício muito que escraviza as pessoas, é um processo. Falamos primeiramente sobre traumas que você pode vir a ter. Por exemplo, você quando era mais novo, por exemplo no caso de homem, você tentou se relacionar com alguém e quando você tentou, por exemplo, criar um papo, bater um papo com aquela moça, com aquela menina, daí você foi rejeitado, você teve aquela dor. A sua mente, inconscientemente, ela colocou aquela dor como se fosse uma dor que é muito grave, na verdade, essa pessoa, ou, na verdade, você não quer mais experimentar esse tipo de dor. Então, por isso sempre, por exemplo, a não ser que você, por exemplo, se relacionar com alguém, novamente, você pode vir a tentar a desenvolver mais aquela dor aí. Ou, por exemplo, você quer criar, por exemplo, intimidades com alguém, você não ter intimidade com alguém por causa do quê? Dessas dores que você tem. A mente vai te sabotar. Então, por exemplo, como você pode se recuperar, então? Tem uma coisa chamada de técnica de enfrentamento. Técnicas de enfrentamento são técnicas usadas para aqueles momentos de compulsão, por exemplo, que você tem, que vão te fazer ajudar um pouco para que você possa enfrentar aquela dor. Então, estamos a dizer o quê? Você tem que conversar um pouco com sua mente inconsciente, na maneira de forma com que você não possa mais de forma com que você possa internalizar, de forma com que você também possa vencer também aquele seu trauma que você tem. Por exemplo, você tem traumas assim, você não consegue ter intimidade com alguém. Por exemplo, você, por exemplo, é um homem. Você quer, por exemplo, iniciar um papo com uma mulher, por exemplo. Por exemplo, no momento que você tenta criar aquele papo, sei lá o que, essas coisas todas aí, ou você, por exemplo, é uma pessoa que passa de uma mulher para outra, para outra, para outra, para outra, e você não quer criar mais aquele tipo de intimidade, você tem que ter um momento que você sente, por exemplo, está a gostar de alguém. Primeiro, vai aparecer aquela ideia sempre de você querer namorar com ela, ou, por exemplo, querer tipo, ou provar aquela mulher, não sei. Pode ser isso. Então, no momento que você pensa naquilo, vão aparecer umas duas ideias. Essas duas ideias aí, psicologicamente, primeiro, inconscientemente, você está bem acostumado com alguém, com namorar com muita, não sei o que, essas coisas todas, trocar de uma para outra, sei lá alguém. Então, você vai ter que escrever. Vai ter que escrever. Então, naquela escrita, tem, por exemplo, a sua personalidade assim, consciente, e tem aquela personalidade inconsciente. Você vai nomear com qualquer tipo de nome. Pode ser um nome, por exemplo, qualquer assim. Ou eu antigo, ou epa, cão, ou qualquer problema, ou qualquer coisa assim. Só para você se diferenciar alguém com aquelas suas ideias. No momento que você vai escrevendo, no momento que você vai conversar com essa sua subpersonalidade aí, por exemplo, você pode dizer assim, tá bem, eu quero, por exemplo, criar um relacionamento com uma mulher. Você vai sentir, você vai ouvir nos seus pensamentos que de alguma forma, alguma coisa está de puxar para você não ter um relacionamento íntimo com aquela pessoa. Então, você tenta perguntar uma coisa nessa mentalidade. Tipo, tá, não quero criar, por exemplo, uma intimidade. Aí vai te ver que na sua memória vão vir ideias, por exemplo, sobre traumas, por exemplo. Aqueles traumas seus antigos. Tá, não quero criar uma intimidade. Você pergunta por quê? Depois vai começar a puxar algumas ideias. Não, a partir daí vai ser que nem uma conversa, mas você vai estar a explorar um pouco mais do que a sua mentalidade subconsciente. E você vai desenvolver a partir daí quais são os problemas que você tem
E quando você desenvolve, você pergunta por quê, mas tá, em que momento, por exemplo, quando eu era mais novo, por exemplo, você vai chegar a um ponto que você vai chegar até a sua origem, do que originou aquela sua dor. Tá a perceber? Na verdade é assim. Você vai perceber, por exemplo, que se for o caso de você, esse exemplo que eu estou a dar, desde o vídeo passado até esse vídeo, que eu estou a dizer, por exemplo, que você antigamente queria se relacionar com alguém, daí você, por exemplo, foi traído, uma coisa parecida, sempre vai te dar como resposta aquela situação de há muito tempo. Não só. Como também, por exemplo, não só caso, por exemplo, de intimidade. Por exemplo, se for, por exemplo, que você, ou quando você era criança, por exemplo, pode ser que era seu pai ou alguém, você, por exemplo, teve, por exemplo, trauma, você foi batido muito quando você era criança, você sofreu muito quando você era criança. Então, essas também são uma das coisas que pode também a te levar também a ter um vício também em pornografia. Por causa do quê? Quando você era criança, como eu disse anteriormente, você usou a pornografia como uma forma de escape dos seus problemas, porque foi causado uma dor muito grande. E, na verdade, isso não foi porque você queria, é porque a situação te levou por causa disso. Não porque isso é bom, não, mas na verdade você usou aquilo para escapar da dor. Então quer dizer como? Quer dizer que você também pode conversar também com esse seu subconsciente, por exemplo, se você teve uma dor que nem essa, por exemplo, quando você era mais novo, teve uma dor, por exemplo, desse seu pai, por exemplo, ou, por exemplo, dessa namorada, por exemplo, que você tentou namorar com ela, uma moça, por exemplo, depois não deu certo, daí você sentiu uma dor, você cresceu, daí teve comportamentos assim, compulsivos, de você querer o quê? Namorar com alguém, deixar namorar alguém porque você não quer criar uma intimidade. Então, na verdade, a mente é assim, ela começa a criar essas cadeias, assim. Então, sendo assim, quer dizer o quê? Que essa forma de conversa que eu acabei de dizer é uma das formas de enfrentamento que você pode o quê? Pode enfrentar aquela dor. Por exemplo, você, por exemplo, está numa compulsão assim. Você, por exemplo, quer assistir, por exemplo, a pornografia. Está numa compulsão, você está compulsivo. Está naquela hora que você está bem baixo, está assim, está quase se assistir aquela pornografia aí. Você tem que pegar, por exemplo, uma caneta, você escrever, dizer que isso não é bom. Tá, sempre, você vai ter sempre ideias. Tá bem, isso não é bom, eu estou querendo sempre. Você diz, não, eu não vou assistir a pornografia naquela caneta. Aí, por exemplo, aquela outra subpersonalidade, você vai dizer, subpersonalidade X, vai dizer sempre algumas palavras. Não, eu quero assistir porque, na verdade, não quero sentir mais essa dor. Isso, na verdade, acontece também porque quando você, às vezes, está numa situação bem de dor, assim. Então, você começa a puxar, e você acaba entendendo algumas coisas que você não entendia desde o princípio. Então, essa, por exemplo, são técnicas de você enfrentar aquela dor. Para você poder fazer o quê? Para você poder deixar aquele vício. E, na verdade, para você se recuperar da pornografia, é uma questão muito grande. É um período de tempo que você vai ficar e você vai permanecer bom tempo, porque é uma luta que você está. Então, tá bem, te disse até essa técnica de enfrentamento. Tá bom. Então, outra dica. Qual é a dica do sucesso de você sair da pornografia? Qual é a dica que você pode te levar bem a sair da pornografia? Uma dica que é infalível é, na verdade, você se entregar a Deus. Entregar os seus pecados a Deus, entregar essa luta a Deus. É porque uma outra coisa, estamos numa luta. Como diz o livro de Efésios, capítulo 6, versos 12. Diz que estamos na luta entre... A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os poderes das trevas, as hostes celestiais deste século. Quer dizer o quê? Que na verdade o Satanás está nessa luta. Então, o que você tem que buscar como solução sempre é Jesus. Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que se entregar esse vício, porque é um vício que acaba escravizando muitas pessoas. E na verdade, geralmente pessoas, por exemplo, que têm vícios, por exemplo,
vícios sexuais, assim. Vícios, por exemplo, ou por exemplo aquelas prostitutas que nós vemos nas ruas lá daquele lado. Esses vícios geralmente são originados a partir dessa pornografia. Por causa do quê? Tem coisas do passado que acaba aprisionando a pessoa, porque